têm negociações com o Hernani, tá? Não é só uma intenção, não é uma consulta, como foi o caso do Kaique, que eu sempre tratei para vocês como consulta, né? Eu costumo deixar a notícia para vocês sempre na temperatura certa, né? Então, quando eu falo é consulta. Quando eu falo que é negociação, é negociação. E assim vai, sem a gente exagerar em nada, tá? No caso do Hernani, não é só uma consulta, não é só um interesse. O Corinthians está negociando com o jogador, tá? O jogador manifestou interesse em voltar ao Brasil e para jogar no Corinthians. O Corinthians já negociou com o atleta, tá? Já entrou em contato com o Parma. A negociação, a contratação não é para agora, tá? Até porque o Corinthians ainda tem, o Corinthians, né, ainda tem até dia 19 para contratar jogadores, mas só pode ser jogadores que atuaram no estadual, né? Então, não sei se o Corinthians vai fechar com alguém até dia 19. Melhor a gente nunca fechar as portas, né? Mas a contratação do Hernani seria para o meio do ano. Hernani tem contrato com o Parma da Itália até o meio de 2025. Ele está indo muito bem lá na Itália, no Parma. É um jogador realmente que interessa, um jogador alto, tem 31 anos já, mas ainda é um jogador que tem boa condição física, é um atleta que tem boa intensidade, é um volante né, que pisa na área, tem uma altura que agrada muito o técnico Antônio Oliveira. É um jogador que, enfim, agrada bastante, eu já falei isso para vocês, tá? O Corinthians já consultou valores em relação ao Parma e entende que o Corinthians não vai ter dificuldades para pagar pela liberação do jogador, tá? Então o Corinthians vai se acertar com o atleta e depois se acertar com o Parma. O Corinthians está confiante, pelo que já conversou com os representantes do atleta, que não vai ter grandes dificuldades e não vai precisar pagar um valor que seria inviável para o clube para tirá-lo, né, do time italiano no meio do ano. Então a confiança no Corinthians é muito grande. Eu já havia dito para vocês que o Hernani ele é prioridade hoje no Corinthians, a contratação, né, do Hernani, grandalhão, né, que deve chegar para jogar ali no meio, ali, né, naqueles dois, né, da linha de 4 do técnico Antônio Oliveira. Então é um atleta que, pelo que eu conversei com as fontes hoje, a confiança está grande, tá? Está grande, é para o meio do ano, e a gente agora vai precisar aguardar, né, o meio do ano para saber se realmente o Corinthians consegue fechar nessa contratação, um jogador que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense e agora, né, no Corinthians, tá? No Corinthians, no Corinthians é um jogador hoje considerado assim prioridade, imprescindível. O Corinthians fará de tudo para contratá-lo, mas está confiante porque vai pagar pouco. A gente já sabe de tudo. Já falou com o atleta, já falou sobre valores. Então a gente agora é aguardar, tá? É a questão do mundo árabe está chegando junto aí no Corinthians com grana para fazer uma parceria que seria a maior da América. A gente já sabe a informação aí da TV Bandeirantes. O Augusto Melo foi perguntado hoje, né, para o Neto em relação a isso, e o Augusto simplesmente não falou se era árabe, que país que era, mas falou que tinha uns 4 interessados, tá? Desses 4 interessados, eu tenho certeza que um deles
são chineses, que é o grupo BYD, que eu já falei ontem, né? Coloquei no corte hoje. É um grupo que está em fusão com uma outra empresa de carros elétricos e tem a intenção de fazer essa parceria com o Corinthians. Como o Augusto falou, bem colocado, e eu tenho colocado aqui, nós estamos falando de intenções, tá? Não estamos falando de algo que esteja fechado e sequer estamos falando de negociação. Eu recebi uma mensagem no meu celular de alguém que estava me vendo e falou: Samir, guarda esse nome, Emirates. Emirates é um nome que sempre foi relacionado ao Corinthians, desde a época da venda dos name rights, antes da Neoquímica Arena, tinha gente que já falava, né, já falava já falava desse nome. Eu não tenho nada de concreto da Emirates, tá? Uma fonte só me disse: Samir, guarde esse nome, porque havia um representante deles que estava na Neoquímica Arena na última terça-feira, tá? Alguns intermediários, né? Inclusive intermediário brasileiro que está fazendo esse meio campo, né? Para eles estarem na Neoquímica Arena e em contato com a diretoria do Corinthians. Então, o que tem é isso, tá? São procuras, sondagens, mas ainda não há negociação, tá? O Augusto vai sentar com todos esses interessados para falar, né, realmente se pode ocorrer um negócio ou não. O Corinthians sonha aí com 1 bilhão, né, de reais em relação a 1 bilhão de reais em relação à venda dos name rights da Neoquímica Arena, né, que aí deixaria de ser Neoquímica Arena, seria só Arena, né, ou Emirates Arena, Emirates Arena, enfim. Mas, ou BID, né, Arena BID, enfim, tem tanta coisa aí, né, para gente pensar isso lá na frente. Mas não há nenhuma negociação ainda, tá? Corinthians quer 1 bilhão pelos name rights da Arena e 250 milhões pelos name rights do CT Joaquim Grava. Quero falar agora sobre o Corinthians, com novidades importantes, muito barulho no timão, né? Começando sobre a Emirates. Sim, uma das maiores empresas do mundo, voltou a ter seu nome especulado no Corinthians. O tipo da parceria ninguém entende ou sabe o que pode acontecer, mas o nome da Emirates voltou às pautas no jornalismo esportivo nessa quinta-feira, depois que o Samir Carvalho, no canal dele, o Café do Setorista, afirmou que representantes da empresa estiveram na última terça-feira na Neoquímica Arena para iniciar debates. Não existe negociação, mas sim conversas entre Corinthians e Emirates. Vale a lembrança de que na quarta-feira, o Ulisses Costa, comentarista do programa Jogo Aberto da Band, já havia sinalizado algo nesse sentido, afirmando que árabes estiveram na Neoquímica Arena. Presidente Augusto Melo não confirma nem desmente. Ele participou nessa semana do programa Os Donos da Bola e admitiu conversar com 4 grandes empresas. Ninguém sabe ao certo qual modelo de negociação, que tipo de parceria poderia ser montada. Patrocínio Master, não dá para imaginar, o Corinthians acaba de fechar com a VideBet por 120 milhões de reais. Então essas empresas como a Emirates, como a BYD, elas poderiam estar interessadas nos name rights. Talvez hoje seja a principal propriedade à venda. Embora o Corinthians não admita publicamente, ele pediu um estudo para avaliar o valor do estádio do Corinthians, dos name rights do estádio. Chegou à conclusão de que esse valor pode bater até 1 bilhão de reais. Além dessa questão do 1 bilhão, tem também a venda dos name rights do centro de treinamento por mais 250 milhões de reais. Tudo isso está sendo debatido, o Corinthians pretende, visa, cogita, viaja, trabalha para conseguir o mais rápido possível a maior quantidade de receitas. Ainda falando sobre receitas, queria contar que nessa quinta-feira o ex-presidente André Sanches esteve no Parque São Jorge e pediu uma reunião com o atual presidente Augusto Melo. Ele sugeriu, solicitou, aconselhou Augusto a não fechar com a Brax. Em relação a direitos de transmissão de TV, o Andrés tem a informação de que a Brax passa por uma situação financeira bastante delicada e o Corinthians correria o risco de não ver o acordo dos direitos de transmissão ser pago se o acordo fechasse com a Brax. A tendência é que, de fato, o Corinthians se associe à Libra
e receba nos moldes do Flamengo. Mesma coisa que o Flamengo vai ter de direito para receber na Libra, o Corinthians também vai receber. Só para completar ainda sobre o Timão, queria falar sobre Hernani, volante do Parma, velho nome discutido dentro do Corinthians desde janeiro, esse nome vem pipocando, né? A informação é de que o Corinthians está bastante otimista com o acerto do atleta de 31 anos de idade, que pertence ao Parma. O contrato dele se encerra apenas em junho de 2025. Mas o Corinthians recebeu a informação de que o Hernani quer voltar ao futebol brasileiro em julho, quando a janela por aqui para negociações internacionais reabre. Vale a lembrança de que a janela atual até 19 de abril é apenas para negociações domésticas, de atletas que disputaram um campeonato estadual. O Hernani é titular no Parma, que briga para voltar da segunda para a primeira divisão do futebol italiano. A informação do staff do jogador passada ao Corinthians é de que não se trata de uma operação cara. O Parma não cobraria muito dinheiro para liberá-lo. Então existe uma possibilidade real de a negociação ser fechada nas próximas semanas para que o Hernani seja reforço alvinegro a partir de julho. Saideira do Timão, Igor, atacante do time campeão da Copinha, acionou o Corinthians na justiça. Ele cobra 22 meses de atraso no pagamento do fundo de garantia, algo na casa dos R$ 110 mil, rescisão de contrato à vista.